Agora 3h11 e hoje a gente fala sobre a aposentadoria especial do INSS aos 55 anos. É um benefício já antigo, mas pouco conhecido aqui no país, que oferece essa chance então de descanso remunerado a partir dos 55 anos de idade, mas tem algumas condições específicas e é sobre elas que a gente conversa agora com a Josiane Zanardi. Ela que é advogada especialista em previdência, fala conosco aqui no estúdio CBN. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Olá, tudo bem? Taila, Marco, como é que vocês estão? Boa tarde, doutora. Tudo bem, doutora? Queria que você explicasse pra gente quais são esses critérios, né, para essa aposentadoria especial. Já antecipo que não é para todo mundo, né, doutora? Exato, Taila. Na verdade, a aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria que é para pessoas que trabalham em atividades de risco, atividades que podem causar algum dano à saúde. Essa aposentadoria já é muito antiga, ela vem lá desde a LOP de 1960 e ao longo dos anos ela sofreu algumas alterações. Nós tivemos uma alteração bastante importante na reforma da Previdência em 2019, que foi a exigência a partir do dia 13/11 de 2019 de uma idade mínima. Então, não basta essa pessoa trabalhar 15 anos, 20 anos ou 25 anos exposto àquele agente nocivo, perigoso ou insalubre, mas ela precisa cumprir o requisito idade. Então, agora, para quem trabalha exposto a 15 anos de uma atividade específica, e nesse caso de 15 anos, Taila, é importante a gente frisar que somente aquelas pessoas que trabalham em minas subterrâneas de extração de minério, de ouro, de manganês, são minas subterrâneas. Só essa categoria de trabalhadores que se aposenta com 15 anos, só que agora ele precisa ter 55 anos de idade. Na verdade, essa mudança ficou um pouco incompatível, porque essa aposentadoria ela foi criada para proteger a saúde do trabalhador. E na medida que o legislador agora exige que ele cumpra uma idade mínima, esse trabalhador vai acabar ficando nessa atividade muito mais tempo do que os 15 anos previstos originalmente. A gente já recebe mensagens aqui, doutora Josiane, mas eu pude aposentar com 51, com 52, mas essa não era aposentadoria especial, era a regra antiga, né, que era só pelo tempo de contribuição, né? Exato. Tudo mudou em 2019. Então, em 2019, a aposentadoria com 50 anos, ela acabou praticamente, ninguém consegue mais se aposentar com essa idade. Agora, a gente vai ter que ver quantos anos essa pessoa tinha na reforma da Previdência e avaliar qual das 4 regras de transição ela vai se encaixar. Que a gente tem a regra dos 50% de pedágio, a regra de 100% de pedágio, a regra do tempo mais a idade e, além disso, as categorias de aposentadoria especial, que é para atividades desse tipo de situação, de risco, de agentes biológicos, para quem trabalha em hospital, por um exemplo. Antigamente precisava só dos 25 anos de exposição a vírus e bactérias. Hoje, essa pessoa ela tem que ter 25 anos nessa atividade, mais 60 anos de idade, pelo menos. Então, no fim das contas, isso acabou ficando muito prejudicial ao trabalhador nessa situação. Doutora, a senhora citou algumas profissões que têm direito, né, a essa aposentadoria especial, mas quais outras, né, também podem se englobar aí nessa modalidade, então, especial? Dá para citar algumas? Sim. Olha, na categoria de 20 anos, hoje a gente precisa que a pessoa tenha 58 anos de idade. Mas nessa categoria são trabalhadores de mineiros de superfície, trabalhadores que lidam com explosivo, que trabalham em pedreiras, trabalhadores expostos à pressão atmosférica fora do normal, mergulhadores, trabalhadores que ficam cavando poços, esse tipo de trabalhador. Na categoria de 25 anos de contribuição, mas hoje a gente vai precisar da idade de 60, são os mais comuns: o motorista de caminhão, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eletricista, trabalhadores de saúde em geral, enfim, aí é uma gama muito maior de trabalhadores nessa categoria dos 25 anos.
Tem uma pergunta aqui do Cristiano, se o mecânico ele pode se aposentar por insalubridade porque ele trabalha com produtos químicos? Pode, nessa categoria dos 25. Aí ele teria que ter os 25, mais hoje a idade mínima. Se ele conseguir comprovar os 25 anos antes de 2019, ele pode aposentar pela regra anterior, sem a necessidade de completar a idade. Desde que seja CLT. Sim. O profissional liberal, autônomo, se ele trabalhar por conta ou quando ele é o dono da oficina, no caso aí de quem está perguntando, é um pouco mais difícil da gente fazer a prova da atividade especial. Mas não é impossível, ela só é mais trabalhosa. E aí, se ele ficar com dúvida, o ideal é ele procurar um especialista para explicar para ele como é que ele pode fazer isso. O importante é também as pessoas entenderem que existe uma possibilidade de converter um tempo que a pessoa trabalhou especial em tempo comum e somar com o restante da vida de trabalho dela. Então, por um exemplo, uma pessoa que lá no começo da atividade de trabalho, ela trabalhou como motorista de caminhão de carga, pode ser que ele consiga converter esse tempo para somar com a atividade que ele faz hoje, que já não é mais de risco. O vigilante também, a mesma coisa. A pessoa que eventualmente trabalhou no hospital antes de 19, ela pode converter esse tempo e somar com o tempo comum. São várias possibilidades, é um assunto bastante complexo. E as forças de segurança fazem parte disso? São aposentadorias especiais, policial, guarda municipal, militar, entra em outra categoria, doutora? É outra categoria. Nós temos a categoria de vigia armado, que é considerado especial, mas a gente tem uma ação no Supremo Tribunal Federal hoje, que suspendeu todas as ações e qualquer discussão a respeito disso. Então, está tudo parado, a gente não consegue mais reconhecimento de atividade de vigia armado após 1997 por conta dessa ação. Mas policiais, guarda civil, esse pessoal tem uma outra regra que aí vai depender da norma de cada órgão que ele está vinculado. Doutora, para essas profissões, né, que a senhora citou anteriormente, por que essa aposentadoria especial ela é tão importante, né? Ela protege esses trabalhadores de um risco prolongado? Qual que é o critério aí para essa definição, né? Exatamente. Quando ela foi criada, o objetivo era proteger o trabalhador dele permanecer numa atividade que colocava a saúde dele em risco, como os mineiros de mina de subsolo, ou aquele trabalhador que trabalha com alta tensão elétrica, às vezes 5.000 volts, 11.000 volts, que são esses trabalhadores que a gente vê hoje pendurados nos postes, nas ruas, né? Esse pessoal, eles deveriam ter uma diminuição no tempo. Porém, como eu falei, em 2019, eles criaram a idade mínima. Então, no fim, o que aconteceu, o legislador colocou um empecilho que acaba prejudicando o trabalhador, que vai fazer aquele trabalhador ficar mais tempo naquela situação, correndo risco de vida, em alguns casos, de fato. E é importante colocar que também já teve uma decisão do STF que determina que a pessoa aposentada por atividade especial, como aposentadoria especial, ela é obrigada a se afastar das atividades que ela estava fazendo. Então, hoje, por um exemplo, se a gente consegue uma aposentadoria de um médico, ele vai ter que se afastar daquele ambiente que ele estava trabalhando na categoria de atividade especial. Ele precisa ir para outro ambiente que não seja aquele ambiente de risco, exatamente por conta dessa proteção ao trabalhador. Doutora Josiane, agora, dependendo da profissão, já é automática a aposentadoria especial ou o trabalhador tem que solicitar? Nada é automático quando a gente está falando de previdência, Marco. Tudo necessita de prova. O trabalhador, nessa situação, na verdade, ele enfrenta muitas dificuldades para comprovar o direito, porque ele precisa comprovar que ele estava exposto naquela atividade especial, aquele ruído, ou aquele vírus, bactéria, aquela mineração, aquele agente químico. E como que ele faz isso? Existem vários formulários que foram sendo alterados ao longo dos anos. Antigamente a gente chamava de DSS 8030, depois foi para o SP 40, e desde 2003
é o chamado perfil profissiográfico previdenciário, que todo mundo conhece como PPP. Todo trabalhador seletista, quando é demitido, a empresa, por lei, tem obrigação de fornecer esse documento. Mas, infelizmente, as empresas não fazem isso na maioria dos casos. E aí, esse trabalhador precisa ir lá buscar esse documento, onde vai estar descrito as atividades que ele fazia e o tipo de exposição que ele estava. E também não é só ter o papel precisa ter a informação que o INSS considera necessária para que esse enquadramento aconteça, porque existem níveis mínimos ali de tolerância, níveis médios, níveis máximos, enfim, é um assunto bastante complicado, mas precisa ter documento. Doutora, uma vez que existe essa dificuldade, é até mais fácil muitas vezes que esse trabalhador, né, que está em alguma dessas categorias de risco, ele tente uma outra regra de transição que não essa aposentadoria especial ou não? Normalmente acontece isso, sim. Mas não é que seja recomendado ele fazer isso. Se ele fizer sem acompanhamento de um profissional especializado, provavelmente ele não vai conseguir toda a documentação, ou se ele conseguir a documentação, talvez o INSS não analise como deveria. Porque é um assunto tão complicado que alguns servidores também não sabem fazer a análise correta, porque também precisa passar em algumas vezes pelo perito do INSS. É muito detalhe, aí acaba deixando isso de lado. Se o trabalhador faz o pedido e isso é ignorado e tem uma aposentadoria concedida, muitas vezes ele acaba achando que está tudo certo, mas na verdade não foi considerado. E aí ele fica com prejuízo financeiro. Então, o que eu recomendo é que se o trabalhador estava em alguma dessas situações que a gente conversou, que ele procure um profissional capacitado para poder orientar ele se é o melhor caminho seguir com o pedido da especial ou pelo menos a conversão desse tempo ou não, porque aí teria que fazer de fato o planejamento previdenciário para ele entender quais seriam as opções e os caminhos que ele pode optar. Doutora Joseane Zanardi com a gente, advogada especialista em Previdência, trazendo essas orientações. Doutora, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui pra gente, pela participação. Uma boa tarde para você. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde para você e para os ouvintes. Até. Obrigado, doutora Josiane. Agora são 3h23. Estúdio CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas.